Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção Profissa no ar, trazendo aqui para você coisinhas sobre produção cultural. Eu estou aqui todos os dias, a partir das 8 da manhã, para te falar como é que se monta um evento cultural sem passar por muito estresse, né? Sem passar muito perrengue. Meu nome é Carlinha Navarro e trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. Então vamos lá para a nossa conversa de hoje. A pergunta de hoje é: como saber quais equipamentos usar no meu evento cultural? Interessante, né? Pois é, toda vez que a gente vai fazer um evento, a gente vai usar equipamentos. Como é que a gente vai saber que equipamentos são esses que a gente vai usar? Vamos lá. A gente, toda vez que vai fazer um equipamento, toda vez que a gente vai fazer um evento cultural, Luizinha, agora melhorou. Toda vez que a gente vai fazer um evento cultural, a gente tem que pensar nas necessidades técnicas desse evento, tá? Para o evento acontecer do jeitinho que você imagina, você tem que avaliar tudo tecnicamente que você vai precisar, né? Todos os equipamentos que você vai precisar, enfim, todas as questões técnicas que envolvem aquele evento cultural e, assim, para deixar legal, para que o público assista e se sinta bem, para que você consiga dar o seu recado, né? Para que você consiga de fato fazer acontecer aquele sonho que está na sua cabeça, do jeitinho que ele está na sua cabeça, certo? Por exemplo, se a gente está fazendo um show de rock, a gente vai precisar de equipamentos para ligar baixo, guitarra e bateria, certo? Mas se a gente está fazendo um concerto de orquestra, a gente vai precisar de equipamentos para ligar violino, viola, violoncelo, contrabaixo. É muito diferente uma coisa da outra, entende? São necessidades realmente distintas, assim, completamente diferentes uma da outra. E aí, quando você está pensando, está imaginando, né, fazer aquele evento cultural, vem aquela dúvida: como é que eu vou saber qual é o equipamento que eu vou usar? Como é que eu vou saber qual é o equipamento que eu preciso? Então, é por isso que eu vim conversar aqui com você hoje. Bem, entender que cada evento tem a sua necessidade específica é, às vezes, a diferença entre o evento dar certo e dar errado. Muito cuidado com isso, tá? Então, não negligencie essa parte. Não feche os olhos para as diferenças de um evento para o outro. Preste atenção nisso, leve isso em consideração. Às vezes, a gente fica achando que é tudo igual, né? Ah, não, equipamento de som é tudo igual. Não é tudo igual, são necessidades muito específicas. É claro que se você está num festival, por exemplo, você vai ter um monte de grupo que tem as mesmas necessidades. Por quê? Porque é um festival que tem uma linha de raciocínio. E mesmo assim, ainda assim, cada grupo vai ter a sua necessidade específica. E isso tudo tem que ser levantado e passado para os técnicos, enfim. Precisa ser programado e planejado para que tudo isso dê certo, tá bom? O tipo de equipamento pode ser determinante também na hora de você executar um projeto. Por exemplo, eu fiz um projeto uma vez que não consegui tirar do papel, porque o projeto envolvia uma orquestra sinfônica, ou seja, grande, envolvia uma orquestra sinfônica, e o meu pensamento era mapear, fazer um video mapping, não sei se vocês sabem o que é, sabe quando você olha para um prédio que tem uma projeção que parece que o prédio está abrindo, que o prédio está caindo, tudo isso é projeção? Pronto, minha intenção era fazer isso na orquestra. E aí existiam vários fatores técnicos que tornavam aquele projeto difícil de acontecer. Não é impossível, eu ainda vou fazer, mas tornavam aquele projeto difícil de acontecer. E quando eu fui para a ponta do lápis, para o orçamento mesmo, ficava uma coisa astronômica. Faz muito tempo que eu tentei fazer esse projeto, então pode ser que hoje já esteja mais baratinho, mas na ocasião ficava realmente muito caro. Ficava assim, praticamente impossível daquilo acontecer.
E aí, às vezes, as questões técnicas, elas são determinantes, inclusive, para você identificar se aquele projeto vai acontecer ou não. Né? Nesse caso, não aconteceu. E seria um risco muito grande se eu colocasse ali no projeto um valor fictício, um valor da minha cabeça, se eu não tivesse ido fazer esse orçamento. E na hora que, se por acaso fosse aprovado e tal, na hora que eu fosse executar, eu não tinha dinheiro para executar, né? Não ia ter dinheiro para executar. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Prestar atenção realmente nas necessidades técnicas, porque elas podem ser determinantes para você, inclusive para identificar se o projeto vai acontecer ou não, como foi o caso desse meu projeto que nunca aconteceu, mas quem sabe um dia vai acontecer, eu posso refazer ele também, para fazer ele caber dentro de um orçamento aí e fazer ele acontecer, porque é uma ideia muito legal. Bom dia, Mari! Bem-vinda! Bem, identificar a necessidade de equipamentos vai definir também o tamanho e quem vai fazer parte de sua equipe, o tamanho da equipe e quem é que vai fazer parte dela, né? Bom dia! Mas quando você está fazendo, assim, imaginando, né, o seu evento cultural, aí você está imaginando assim, tô pensando em trazer uma banda de rock que tem 3 integrantes. Beleza, o equipamento é um. Ou tô pensando em trazer uma big band, né, que tem assim 20 integrantes. O equipamento é outro. Até porque a big band provavelmente vai vir com sopros, vai vir com coisas diferentes de uma banda de rock de baixo, guitarra e bateria. Entendeu? Assim, de uma banda que tem poucos integrantes e uma banda que tem muitos integrantes, certo? E aí, às vezes você tem um equipamento, ou você vai contratar um equipamento pequeno, e às vezes você precisa contratar um equipamento maior. E nem sempre o mesmo fornecedor tem as duas coisas, né? Então você vai ter que entender que às vezes você vai ter que mudar de fornecedor, certo? E quando você começa a levantar todas as suas questões técnicas, você começa a avaliar quantas pessoas vão ter que trabalhar com você, né? Se você vai precisar, por exemplo, se você na sua apresentação você tem 3 atrações diferentes, aí você vai precisar o quê? Trocar palco. Para você trocar um palco, para você mudar as atrações do palco, você vai ter que mudar alguns equipamentos, desplugar umas coisas, plugar outras e tal. Então você vai ter que precisar, por exemplo, de holds. Se você quiser deixar o público esperando menos, você bota mais holds para te ajudar a trocar esse palco mais rápido, né? E aí, assim você vai entendendo o tamanho da sua equipe, certo? Se você vai precisar de mais gente que troque palco mais rápido, para trocar de palco mais rápido, aí chama mais gente e a sua equipe vai crescer, tá? Aí, por isso que eu digo que às vezes as necessidades técnicas, elas determinam também qual é o tamanho da sua equipe, quantas pessoas vão fazer parte dela e quem vai ser essa equipe, né? Aí eu preciso de um hold porque eu vou ter troca de palco, ou se eu estiver no teatro eu vou precisar de um contra-regra, que tem outra especificidade, né? O hold, ele afina os instrumentos, ele monta, ele sabe mexer com instrumentos. O contra-regra, ele sabe mexer com as técnicas de cenário, né? Com os equipamentos cênicos, né? Diferentes de um hold que trabalha mais junto com o equipamento. E aí você vai avaliar e entender de fato quem vai ser essa equipe que vai fazer parte, quem vai fazer parte da sua equipe, desculpa, quem vai fazer parte da sua equipe, e você vai entender também o tamanho dela a partir das necessidades técnicas. Então é muito importante você não ignorar as necessidades técnicas quando você estiver montando o seu evento cultural, né? Planejando o seu evento cultural. Mas como é que eu vou descobrir exatamente qual é o equipamento que eu vou precisar se eu não entendo nada disso? Não entendo nada. E esse é bem o meu caso, tá? Carlinha Navarro entende nada de equipamento, tá? Desse mal sofre minha gata, já diria minha irmã. Eu entendo zero de equipamento, certo? E aí, você me vê fazer uns eventos massa, né? Você me vê fazer uns eventos lindos, enormes, pequenininhos, para 1 milhão de pessoas, para ninguém. Você me vê fazer muitos eventos diferentes, super diferentes, né?
E aí você fica achando que eu chamo cada microfone pelo nome, né? Conheço tudo, é uma maravilha. Não, 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 não. Você não tá, você tá muito enganado. Você não tá certo, não. Eu tenho zero intimidade com equipamentos. Agora, eu tenho sempre pertinho de mim quem entende muito de equipamentos. Sempre. Até porque tem coisas que eu simplesmente não consigo nem imaginar. Eu sou tão ignorante que eu não consigo nem imaginar a necessidade, entendeu? Por exemplo, vamos lá. O espetáculo Cantata Natalina Bandeira do Divino. Ele tem 150 pessoas no palco, certo? Essas 150 pessoas são divididas em 4 grupos. É o balé, que dança mais na frente, a orquestra, que toca atrás do balé, o grupo Sagrama, que toca atrás da orquestra, e o coro infantil, que canta atrás do grupo Sagrama, beleza? É mais ou menos isso a distribuição do palco. É claro que durante o espetáculo, as crianças cantam espalhadas no teatro, cantam na plateia, enfim, tem um monte de coisa assim, certo? Mas aí, quando a gente foi fazer a parte de iluminação, imaginar a parte de iluminação, isso ia ser gravado, né, pela Rede Globo. E aí, quando eu conversei com o iluminador, ele disse assim, Carlinha, eu preciso fazer 4 palcos no palco. Veja só, ele iluminou como se fossem 4 palcos separados. Por que eu estou falando isso? Só para vocês entenderem. Quando a gente olha para um palco, que a gente vê tá tudo lindo, a gente tem a luz que vem de frente e a gente tem o que a gente chama de contraluz, que vem de trás para frente, certo? Esse contraluz, ele meio que desprega você da parede, sabe? Ele recorta você fica mais bonitão, assim, mais desenhado. Então, e aí, o que o iluminador estava falando? Ele estava dizendo, olha, eu tenho que iluminar a frente, mas eu tenho que ter contraluz para todos os grupos, para os 4 grupos. Gente, o mapa de luz dele era uma coisa linda, eu devia ter colocado num quadro e botado aqui na parede, porque era muito bonito mesmo de se ver. Super bem feito, foi Jacques Miranda, que é incrível, um mago da luz aqui de Recife, que fez. E aí ele me explicou isso, Carlinhos, é porque eu vou ter que iluminar os 4 grupos com 4 iluminações distintas. Eu jamais pensaria numa coisa dessa. Para mim, bota uma luz aí, qualquer coisa, acende, aperta o interruptor e tá tudo certo, vamos começar. Não entendo nada disso. Só que as pessoas são treinadas para isso, né? Então, como ia ser televisão, esse recorte de luz ele tinha que estar muito claro, entendeu? Porque a câmera não pega só de frente, ela pega de lado, né? Ela faz zoom, vai para a cara da pessoa assim. Então, de fato, precisava de todos esses recortes que já lhes falou. E foi assim, para mim, o dia que eu conversei com ele sobre isso, foi uma aula, foi muito bom. Mas toda vez que eu preciso, eu tenho que perguntar, porque eu não entendo nada, entendeu? E aí, por isso que é importante você conversar com as pessoas que entendem do assunto antes de você começar a botar para rodar o seu projeto, para você entender. Veja só, nessa situação, a quantidade de iluminação era muito grande, muito grande. E aí, claro que você tem que se preparar para isso, né? Outra situação que quando surgiu para mim eu não fazia ideia das coisas que eu ia precisar, foi um espetáculo que eu montei com os mágicos Rafa Santa Cruz, Vicky e Fabrini. 3 mágicos incríveis. A gente conseguiu aprovar um projeto no Rumos, o projeto do Itaú, né? Chamado Rumos, o edital do Itaú. E só que esse projeto, ele era um projeto que o edital em si, ele estimula a inovação, né? E aí, esse projeto, ele era um projeto que propunha a montagem de um espetáculo, certo? A criação de um espetáculo, na verdade. Então, na real, eu nem sabia o que a gente ia usar. Na hora que a gente fez os orçamentos e tal, e botou lá no edital, a gente não sabia o que a gente ia usar. Porque não estava feito, porque não estava escrito, porque a proposta era justamente não estar escrito. A proposta era a gente escrever durante o processo, né? Então, assim, o que eu fiz? A gente determinou um valor, tá, de equipamento vai ser isso aqui. E aí a gente colocou para as pessoas que estavam fazendo
assim, para nossa equipe, né? Para os técnicos, enfim, para a direção, para nossa equipe, a gente colocou um limite de verba. A gente disse, olha, a gente só tem até aqui para gastar com equipamento, entendeu? Para gastar com contratação de equipamento, só tem isso aqui. Então, vocês vão ter que fazer um espetáculo de acordo com essa realidade financeira. Bom dia, Rejane. Que bom ter você aqui. Emanuel também está por aqui, né? Bom dia. Se tiverem perguntas, escrevam aqui nos comentários, tá certo? Eu adoro perguntas, vocês sabem disso. E aí deu tudo muito certo. Heron Vilar era o nosso coordenador técnico, que é maravilhoso, né? E, enfim, a gente conseguiu fazer um espetáculo muito massa com os recursos que a gente tinha, né? Agora, minha gente, ó, a melhor coisa que eu vi nesses anos foi um diretor, entregue para um diretor um espetáculo de mágica e diga assim, o que você quer? Gente, era muito engraçado. O diretor é Marcondes Lima, que é incrível, né? E aí, ele ficava inventando coisas para os meninos fazerem, porque os meninos eram o quê? Mágicos. Aí ele dizia assim, não, aí a coisa vai voar, vai chegar e vai virar uma flor, depois vai chegar e vai virar não sei o que lá, e vai se transformar em não sei o que. E aí os meninos ficavam assim, né? Como é que a gente vai fazer isso? Porque na cabeça de Marcondes, mágico é assim, faz plim e acontece a mágica. Só que não é assim, entendeu? Aí, mas era muito legal porque os meninos ficavam desafiados, né? Se sentiam desafiados. Não, eu vou conseguir fazer isso que ele está dizendo que eu tenho que fazer. E Marcondes adorou, né? Pensa na brincadeira, era uma grande brincadeira. Os ensaios eram uma grande brincadeira, né? O espetáculo acabou ficando lindo, né? Um espetáculo super bonito mesmo. Foi nesse espetáculo também que eu cheguei para o diretor e disse assim, ó, é o seguinte, você pode usar e abusar do que você quiser no cenário, mas ele tem que caber dentro de uma mala. E aí foi muito engraçado, porque a proposta inicial, assim, ele já de cara queria fazer 3 casas no palco. Como é que você vai carregar isso de avião, entendeu? Aí foi quando eu dei a real, eu disse, ó, tem que caber dentro de uma mala, você pode fazer quantas casas você quiser, contanto que caiba dentro de uma mala. Aí assim, não conseguiu caber dentro de uma mala, mas ele conseguiu fazer de uma forma que ela desmontava de tal forma que a gente conseguia despachar pelo check-in. Minha preocupação era isso. Minha preocupação era não ter que ir via cargas, que era uma confusão. Porque a proposta do espetáculo era viajar, né? E veja, no elenco a gente tinha a Rafa, que mora em Recife, tinha Vicky, que mora em Alagoas, em Maceió, e tinha Fabrini, que mora em São Paulo. Então, só no elenco, a gente já tinha que rodar, a gente já tinha que viajar. E aí deu tudo certo, o espetáculo se chama Figuras Mágicas e ficou super lindo, ficou super, super bonito. Eles conseguiram fazer com o orçamento que a gente tinha, deu tudo certo, foi massa. Mas, às vezes, você sabe exatamente o que vai precisar, ou sabe que não vai precisar de nada. Quando eu viajava com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música, tecnicamente, assim, em termos de equipamento, a gente não precisava de nada, porque a orquestra chegava e se apresentava em uma igreja. Assim, a proposta era a gente se apresentar de forma acústica sempre, né? E sem iluminação, sem essas coisas. E aí, para que a gente se apresentasse de forma acústica, aí vem a preocupação com as questões técnicas, elas estão mesmo quando a gente não precisa contratar equipamento. Qual é a preocupação técnica nessa situação da orquestra da Sinfônica Jovem do Conservatório? A gente tinha que saber se a igreja tinha uma boa acústica, porque a gente se apresentava em igreja justamente para aproveitar a acústica da igreja. Aí a gente escolhia a igreja pela acústica, né, e pelo tamanho, porque tinha que caber a orquestra, era grande. E uma outra coisa que a gente tinha que se preocupar era se tinha iluminação legal para os músicos lerem a partitura. Porque não é brincadeira não, você passar 1 hora lendo uma coisa, cansa, né? Você vai cansando a vista. Então, se não tiver uma boa iluminação, no final as pessoas não estão enxergando direito mais, de cansadas. Não é para ser um esforço, entendeu? E aí, no começo, a gente contratava equipamento de luz, né, para colocar.
luz branca e tal. Era uma confusão para botar, porque às vezes a gente chegava em igrejas tombadas, que a gente não podia colocar determinado peso, era uma confusão. E aí depois a gente começou a levar arandelas. O que é que são arandelas? São umas luzinhas pequenininhas que você bota na partitura mesmo, bota na estante da orquestra. E aí tudo ficou mais fácil na nossa vida, né? Porque não tinha que ter instalação elétrica, não tinha que fazer montagem de equipamento nem nada. E aí a orquestra se apresentava com a luz da igreja mesmo. Aqui já estava na igreja, né? Então, mesmo quando a gente não tem equipamento para contratar, digamos assim, como era o caso da Sinfônica Jovem, a gente precisa se preocupar também com as questões técnicas, porque as questões técnicas não são só contratar coisas. As questões técnicas são como é que eu vou fazer para que o público ouça legal, para que o público enxergue legal, para que isso fique bonito, o que é que eu vou precisar fazer. Pode ser que você não precise fazer nada, porque é um lugar super legal, super ok. Mas pode ser que você precise providenciar várias coisas. Para isso, você tem que avaliar. Você tem que, de fato, olhar tudo que você vai precisar, tá? Teve um projeto que eu fiz em parceria com Cris e Rafa, Rafa de novo, né, o Mágico, e Cris Galdino, que é a produtora dele. A gente aprovou um projeto, ganhou um prêmio, na verdade, o Prêmio Carequinha de Circo. E a proposta era a gente fazer apresentações em praça pública, mesmo no meio da praça, né? E era um solo dele chamado Roda, que ele ia com uma bicicleta enorme e tal. E aí ele abria um clarão assim na praça com a própria bicicleta, era um negócio super legal. E aí quais eram as necessidades técnicas para essa situação? Bem, era como a praça estava, se está no sol é no sol, se está na chuva é na chuva, entendeu? Era como a praça estava. Mas a gente precisava de som. Então, a gente levava uma caixa de som e um computador. E era isso. Né? E um microfone para no final ele agradecer, porque o espetáculo todo era sem fala, né? Mas tinha música. E aí no começo era uma caixa de som e uma caixa de som normal, né? E um computador. E depois a gente comprou uma caixa de som daquelas que tem rodinha. Sabe aquelas que tem rodinha que funciona sem fio? Minha gente, era tão legal fazer isso. Aí a gente chegava na praça e causava na praça, assim, com o mágico. Era muito divertido isso, era muito legal. E a gente fez, acho que 10 apresentações por esse prêmio que a gente ganhou. Foi muito legal. Mas, bem, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Tantos exemplos, né? Eu estou mostrando esses exemplos todos, né, para dizer que, independente do tamanho, do formato, do local, as necessidades técnicas terão que ser avaliadas. Sempre tem que estar olhando para as necessidades técnicas, levando em consideração todos os detalhes, todas as especificidades de cada apresentação, de cada concerto, de cada evento cultural que você for fazer, tá? Se você faz um evento cultural sem avaliar as questões técnicas, você vai estar correndo um risco enorme de dar errado. E não é isso que você quer, senão você não estaria comigo aqui ouvindo essa conversa, né? Então é o seguinte, se você não sabe avaliar essas questões técnicas, não tente fazer sozinho, porque vai dar ruim. Assim, não é que vai dar ruim, pode ser até que você acerte, mas vai precisar de sorte. Você não quer sorte. Você quer ter controle do que acontece no seu evento cultural. Você não quer, isso não é uma loteria, né? Então, já que você quer ter controle e isso não é uma loteria, o ideal é que você pergunte a alguém que saiba. O ideal é que você peça ajuda a pessoas que sabem avaliar isso tecnicamente, né? E aí, enfim, você de fato vai precisar de ajuda, você de fato vai precisar recorrer às pessoas que estão por perto de você, né? E aí você vai me perguntar assim, mas como é que eu vou saber as necessidades técnicas se eu não entendo de nada e eu não conheço... Desculpa. E eu não conheço as pessoas, certo? Bem, a minha sugestão é que você, todas as vezes que você vai precisar de alguma questão técnica, digamos,
você sabe que você vai precisar de equipamento de som. Sei lá, se é uma banda de rock, é tudo plugado, tem que ter equipamento de som, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir para alguém da banda, dizer assim, o que vocês me indicam de equipamento de som? Aí eles vão dizer, tem fulano que tem um som bacana e tem um preço legal, tal. Me dá o telefone de fulano, aí você vai ligar para fulano. Vai dizer, fulano, é o seguinte, eu vou precisar fazer vou precisar de equipamento para fazer o show da banda tal, que vai ser em tal lugar. Eu vou passar para você a lista de instrumentos que vão tocar, e aí você passa tudo isso para o rapaz do som, e ele vai fazer a avaliação técnica, entendeu? E você vai dizer assim, olha, eu não sei avaliar isso tecnicamente, estou começando agora, estou querendo aprender, queria saber se você pode me dizer exatamente o que é que vai precisar e tal, e aí essa pessoa vai te ajudar. E comigo sempre foi assim, e é assim até hoje, né? Quem faz essa avaliação do que realmente precisa e tal, são as pessoas que eu vou contratar. Eu não contratei ainda, mas elas me dizem, Carlinha, ó, aqui você vai precisar, por exemplo, quando eu vou fazer coisa com orquestra, eu já chamo o menino do carranca porque eles já sabem de tudo, né? Eles sabem exatamente o que eles vão precisar. E é muito engraçado, porque como eles adoram fazer, eles ficam inventando coisas lindas. Eu lembro, uma vez a gente foi fazer uma apresentação com eles, e eles chegaram com o PA. PA é a caixa de som que fala para o público, certo? Porque no palco a gente tem a caixa de som que fala para cada músico, né, que a gente chama de monitor, e tem a caixa de som que fala para o público, que é o som que o público vai ouvir. Só que o som que o público vai ouvir, normalmente eles são caixas enormes, né, para poder fazer muito barulho. E aí eles compraram um que é fininho assim, uma coisa bem fininha, assim, menor que eu e eu tenho 1,5 m. E bem fininha, é impressionante, você não vê nada, o palco fica completamente limpo. E eu lembro tanto deles dizendo, estou tirando da caixa agora, é novo, a gente trouxe para inaugurar com vocês. Porque vai ficar linda a orquestra tocando só com aqueles 2 palitinhos de lado assim, ó, uma coisa linda. Então, a galera que traz o equipamento para mim, eles que avaliam o que vai precisar. Para isso, quais são as informações que ele precisa? Ele precisa saber o que vai se apresentar ali e precisa saber quantas pessoas vêm, né? Qual é o lugar, porque diante dessas informações é que eles vão conseguir fazer a avaliação técnica, né? Por exemplo, se você vai contratar iluminação, aí ele precisa saber se o lugar tem vara de iluminação, se não tem, ele tem que levar a estrutura, tudo isso vai fazer diferença no equipamento que ele vai levar e também no orçamento, né? Mas quem faz esse tipo de avaliação para mim são justamente os meus fornecedores, as pessoas que vão estar comigo nesse processo, né? E aí, se você não tem condição de cumprir as necessidades técnicas, certo? Não é uma boa ignorar. Não ignore as necessidades técnicas. Você vai ter que reformatar o seu projeto. Você vai ter que avaliar novamente e entender qual é a possibilidade que você tem de suprir aquela necessidade técnica. Simplesmente ignorar a necessidade técnica não vai fazer dar certo, tá certo? Não adianta você fechar os olhos e dizer, não posso fazer, vai sem. Porque provavelmente o resultado não vai ser legal como você espera, tá bom? Então, muito cuidado nesse momento que você for fazer seus levantamentos, né, das suas necessidades técnicas, respeite essas necessidades. E aí, se por exemplo o cara do som passou um valor para você e você não vai conseguir arcar, você vai dizer para ele, você vai dizer, eita, o cara do som entrou, Júnior. Bom dia, Júnior. Então, se o cara do som é esse aí mesmo, é ele que diz para mim o que é que eu vou precisar. Se ele passou para você um orçamento que você não tem condição de arcar, você vai ser bem transparente com ele. É ou não é, Júnior? Eu sou transparente com você. Você vai ser bem transparente com ele. Você vai dizer, velho, a minha limitação financeira é essa aqui. O que é que dá para contratar com essa limitação financeira? O que é que a gente tem que mudar no espetáculo? O que é que a gente tem que fazer para que isso caiba? Porque não adianta você viajar e achar que vai ter o dinheiro, vai cair do céu, porque não vai cair do céu, né? Então, essa transparência entre você e o seu fornecedor, né, e o seu técnico vai lhe ajudar muito nesse processo, vai ajudar você a resolver esse problema. O que você não pode fazer é ignorar as questões técnicas. Aí
Aí vai dar ruim para você, viu? Só digo isso. Bem, então, na hora de mostrar o seu evento cultural, ou de montar o seu evento cultural, não ignore as questões técnicas, certo? Dê atenção a isso, pois não adianta nada você montar um evento lindo e as pessoas não ouvirem direito, as pessoas não enxergarem direito, né? Enfim, saírem de lá com uma impressão de que aquilo não funcionou bem. Não vai valer a pena, né? Então, levante as questões técnicas, leve elas em consideração e não faça seu evento sem levantar essas necessidades, não, porque realmente pode ser que você tenha público e tal, e o público saia com uma impressão ruim do seu evento somente porque você não avaliou as questões técnicas do lugar. Tá legal? Tem que ter cuidado com isso aí. E aí, quando você for fazer o seu evento cultural, chame alguém que entenda do riscado para avaliar as necessidades técnicas. Se não conhece ninguém, peça indicação de fornecedores para os produtores e para os artistas que estão perto de você. Tem produtor e tem artista perto de você, eles vão saber indicar bons fornecedores, fornecedores testados e aprovados, certo? Então, converse com eles, com seus fornecedores. Conta tudo que vai ter lá. Quantas pessoas você pretende receber, qual é o artista que vai se apresentar, que tipo de apresentação vai ser lá. Conta tudo que você tem que contar, tá? E aí os próprios fornecedores vão te ajudar a avaliar as necessidades técnicas para que você tenha esse orçamento, para que você consiga enxergar tudo que você vai precisar em termos de equipamento, tá bom? E aí também lembre de uma coisa, quando você não souber, pergunte, não durma com a dúvida, pergunte, certo? E se você não sabe a quem perguntar, eu tô aqui todos os dias, eu tô sempre por aqui. Manda uma pergunta para mim no direct, eu vou ter muito prazer em indicar os meus fornecedores, eu vou ter muito prazer em responder as suas dúvidas. E eu tenho mais de 20 anos de carreira, então eu acho que eu vou saber responder um monte das suas perguntas. Pode ser que tenha pergunta que eu não saiba responder e eu vou adorar receber essas perguntas, porque aí eu vou procurar saber para te responder e vou aprender novas coisas junto com você, tá certo? Então, não durma com a dúvida, pergunte para quem entende, pergunte para quem já sabe. Eu tô aqui, pergunta para mim, pode perguntar, eu adoro perguntas, tá? E não ignora as questões técnicas no seu evento, porque a técnica no seu evento cultural é essencial, tá bom? Ela é tão essencial quanto o artista, tão essencial quanto você. Então, dê atenção à parte técnica e dê atenção eita, tô tão gaga hoje, meu Deus do céu, tem dia que tá mais difícil. Dê atenção a toda a sua parte técnica, certo? Sem negligenciar a parte artística. E dê atenção à parte artística sem negligenciar a parte técnica. Isso é muito importante para que o seu evento cultural aconteça de uma forma que o público vai sair de lá maravilhado. É isso que a gente quer. E se ficou dúvida, manda para Carlinha, que Carlinha tira suas dúvidas, tá legal? Amanhã a gente se encontra de novo e conversa mais sobre a montagem do seu evento cultural, beleza? Um beijo grande e até amanhã.